morrer do que perder a vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Ah, pessoal, estamos de novo aqui com o Sr. Mendes. Dinossauro. Só que foi diferente, né, dessa vez. Rapaziada, Dino Morph. Beleza. Certo? Deckzinho de carta rosa, playmat, field center, já vim preparando até com a camiseta pra fazer o vídeo pra vocês. Ó, Dino Morph, eu topei no último torneio que a gente teve aqui na nossa regional, jogando de Dino Morph. É um deck bastante difícil de jogar, apesar de conseguir colocar muita coisa no campo. Você, naturalmente é uma mecânica que você se mata para conseguir ganhar o jogo. Então é interessante que você saiba como controlar isso. Mas, bom, vamos lá. Eu basicamente usando o Standard, que a rapaziada usou no Morph, que é 2 Dinos, 2 Terese, um monstro, que querendo ou não, são os 2 monstros importantes que você usa para poder dar normal sumo. Um envia, se você tiver 2.000 ou menos, ele dá um burnzinho que ajuda. E ela é a estrela do deck que ela fica colocando nas preps citadas, então ela corrige basicamente a sua turma. Aí, de outras cartas do Morph também, Standard, 3 da Domain que faz fusão, tanto na minha main phase quanto na main phase do cara. 3 Frenzy para poder fazer fusão só no turno do cara e ela auxilia você chegar nos grandes fácil. A Counter Trap que te salva de Ash Blossom. E aí, eu optei por usar a Dino Morph Couraça, porque na maioria das vezes você morre por ataque. Na maioria das vezes você acaba morrendo por ataque, então a Couraça é muito boa, porque ela vai gerar pra você o token, aí o cara só pode bater num bicho de 3k e você tem mais um nome pra fazer fusão. E a alerta, querendo ou não, é bom pra... A Sonic, né, na verdade, é boa pra você conseguir negar a magia armadilha já no começo do turno, querendo ou não rodar o deck. Então o standard do Dino Morph foi basicamente isso, que eu acredito que você não precisa mais do que isso. Eu optei por não usar aquela trap que renasce, porque querendo ou não, ela tem que ter jogo, você tem que ter jogado para ela poder funcionar. Então às vezes não vale muito a pena. Aí, de normal traps diferentes, eu usei a trap do Zark, porque essa carta é idiota. Você paga metade da vida, traz o Zark, que é um bicho de 4.000, que os caras desacreditam, mas ele finaliza, tem 4.000 de ataque. E se o cara usar uma magia, você bane ela, bane ele e traz um 5 Drago, Fusel Drago, Período Drago, Insist Drago. E querendo ou não, isso ajuda você a grindar mais ainda o jogo, que cria corpo muito grande. Então o cara tem que jogar em volta disso, porque senão ele acaba perdendo. Aí eu usei uma Trap Track e 2 da Flight Flames, que não sei se vocês perceberam, mas as minhas normal traps que não tem nome, Dino Morph, eu utilizei sempre 2 e a Trap Track, que querendo ou não, a Trap Track ajuda você a corrigir. Depois que você já ativou ela, você não pode ativar mais normal trap, mas querendo ou não, ela ajuda você a corrigir a curva. Aí de main, 3 Judgment, que é uma das cartas que você vai usar para conseguir cortar a sua vida pela metade, né? Que é a estratégia do seu jogo. Que o Sans usou 2 de cara. Uma de 3 Judgment, que direto, Judgment, o nome da carta é não. O nome da carta é não, devia ser não, devia ser um cara fazendo assim, ó. Tchau. Aí como push do deck, eu optei por usar 2 Prosperity e 2 Duality. Mas porque assim, tipo, o pessoal costuma usar 3 de 1. É porque assim, querendo ou não, eu tenho o True de Prosperity e o True de Duality. Só que o Duality, ele tem uma restrição que o Prosperity não tem, que é você não pode dar Special naquele turno. E dependendo da situação, eu conseguiria jogar ou no meu turno, no caso no turno 1 eu até conseguiria jogar, dando Special Sumo no turno 1. Porque querendo ou não, no turno 1 eu sendo em segundo, eu posso pegar um Lavagora e eu não consigo pegar Special, porque o Lavagora é Special Sumo, ou dependendo da situação que eu tô por aqui, eu tenho uma trap para poder ativar e eu não posso porque ele me restringiu. E aí o Powerful Prospect já não tem essa restrição, mas ele querendo ou não come o meu extra deck, então isso é meio problemático em alguns sentidos. Então meus pushes foram basicamente isso daqui. Aí de hand traps, como eu tava com uma estratégia de conseguir jogar praticamente 3 turnos, que era fazer uma fusão nível 8 ou trazer um bicho nível 8 e depois conseguir fazer o Psychic Punisher para poder finalizar o jogo, eu optei por jogar com 2 Infinite Impermanence para interagir com monstros, 2 Nibiru, porque eu sabia que teria o Shaned na minha local, 3 Ash Blossom, porque é uma hand trap de nível 3 Stunner que eu uso para fazer o Punisher, 3 Ghost Ogre por esse mesmo motivo. Quem que não roda Ash hoje, né? Então, Ash e Nibiru hoje em dia... Cara, uma combinação de você sair com uma Ash com Impermanence é essencial, e Nibiru Impermanence é o Dream, porque você vai arrancar o campo do cara. E aí a criança sensacional que eu dou no final do meu turno, seto uma trap, vou dar no cara. Aí o cara jogou, volta pra mim.
Na end do cara, eu jogo e você tá na trap. Então, tipo, querendo ou não, ela é boa, porque às vezes você olha o topo, se era muito monstro, você tira os monstros de lá. Porque você não vai conseguir mais mexer. Então, tipo, meu main deck foi basicamente isso, que eu optei por jogar. O meu side deck, eu tentei fazer uma loucura, né? Acho que alguns aí devem ter visto isso, por isso que o Porto do Wallet era meio troll. É o seguinte, você deixa o like e se inscreve e compartilha, você tem chance, pai. Eu concordo com ele. Só vai continuar. Se ir lá e comentar. Curte, comenta, compartilha e compartilha com seus amigos, pra eles não tomar esses combinhos no quarto. Manda nos grupos do WhatsApp quem sabe que você tá. Troca, Shadow, essas coisas, você pode pular. Tentei. Mas isso aqui, mano, isso é muito divertido. Puta que pariu. Você dá normal sumo da Teresa, seta uma trap. Aí você tem uma hand trap na mão que você não vai usar. Você fala, pô, mano, vou ficar com essa Wannabe aqui, vou ficar com essa Ogre e eu tô com duas. Aí você ativa, envia a Teresa e a Wannabe e faz o Hexor. Turno 1. Tipo, já começa com o boss do deck na mesa e o cara não pode fazer muita coisa. Então, tipo, apesar de ela te restringir, meio foda-se, porque ela te restringe Worm, Dinossauro, Dragão e Sea Serpent. O Extra Deck só tem Dragão e Dinossauro. Então, muito tranquilo. Aí, essa aqui também é uma outra spell que eu trouxe, porque querendo ou não, é uma carta que o pessoal dificilmente consegue interagir, porque ela ajuda a matar e ela ajuda você também a sair de algumas coisas. Como a Domain, ela faz fusão na main phase, você usa para, por exemplo, driblar quando o cara tenta arrancar seu Hexor, ela é interessante porque ela faz uma fusão destruindo o monstro. E todos os Dinomorphia grande, eles têm efeito de, se eles forem destruídos, até os pequenos, se eles forem destruídos por efeito, eles trazem de volta. Então se o cara tentar tirar o seu Hexor, você usa o Hexor e a Ketrigina para fazer outro Hexor, o primeiro Hexor traz sua Ketrigina de volta e a Ketrigina vai trazer um Morph que vai criar efeito. Então querendo ou não, é muito forte, ajuda você a continuar jogando. Super Poly, deck de fusão. Porque sim, tava com medo de um possível Despia, mas eu tinha alguns alvos caso o cara também me desse uma Super Poly. Como o deck ele é muito suscetível a Super Poly trocada não dói. Então se o cara me der uma Super Poly, eu vou normal Tereza e efeito e já dou a Super Poly do cara. Aí, duas Antispell Fragrance, porque na mesma proporção em que eu tenho a Trap do Zark, aí eu opto. Se eu quero que o cara ative uma Spell porque vai ser bom pra mim, eu coloco o Trap do Zark pra poder dar a interação do cara. Se eu não quero que o cara ative Spell porque eu quero segurar o cara, eu ativo uma Spell Fragrance e eu seguro o deck do cara. Aí, Vírus, porque os bichos grandes têm mais de 2.500 de ataque, isso aqui é idiota. Barrier, porque é local. E aí vem o X da questão. Uma menina só e uma Big Welcome. Se ela vier na mão, foda-se, porque ela vai descer da mão, porque eu tô jogando. Se a Big vier na mão, eu trago a menina. Se a menina já tiver vindo depois da Big, eu vou fazer síncro nela, porque ela é 8, e vou trazer ela na Big de volta. Então, tipo, é muito bom, porque querendo nossas duas cartas têm uma sinergia muito boa com o deck de normal trap. Então, Em diferentes situações, assim. ela basicamente ajuda você a aumentar o seu grind. Na maioria das vezes você dá uma impermanence no cara, ela entra da mão, e aí você já tem um bicho de 3k pra, tipo, se ativar efeito, mano, vou mudar a posição de batalha. Bato. Entendeu? Então, tipo, é muito simples. E ela não pode ser alvo enquanto tiver uma trap sentada. Que, aliás, eu fiz justamente isso hoje. Mano, É aquela que você me deu. Essa menina é absurda, rapaziada. Aí coloquei 2 Kaiju de trevas, porque eu não tenho problema pra arrancar monstro com ataque alto, porque o Hexor ele corta o ataque dos monstros, e ele é um bicho muito bom pra dar Super Poly. Às vezes o cara ele fez só uma fusão que vai ser problemática, ou ele tem algum bicho extra deck que é bom, eu tiro um e fundo o outro. Então é muito tranquilo. 2 Lavagore, porque o deck, do jeito que ele tá buildado, ele não necessariamente necessita dar o normal summon. E dependendo da sua ação, você sai com os 2, você olha pros 3 bichos do cara e fala, ó, pode tirar esses 3 aí que eu não quero na mesa não. E no caso ainda, né, de um plus muito bom, ele é um Fiend de nível 8. Então, porque você deu Lavagore no cara, você pode dar Big do cemitério. Então, é muito boa a carta. Meu side deck foi basicamente isso. Do meu side deck eu usei todas as cartas, inclusive, se eu não me engano, acho que foi no game contra a Sword Soul, que o cara achou estranho que eu consegui trazer o Hexor no turno 1. Então, eu trouxe o Hexor, dei a Big Welcome, dei a Trap do Zark, triguei a mina, setei outra. Então, com 2.000 de vida na stand do cara.
Aí eu não conseguiu nem fazer nada. Aí do meu extra deck, 2 do Pitera, porque ele basicamente vai ser o alvo que você vai usar para conseguir dar a Dinomorph Frenzy. Só que, cara, o meu primeiro jogo foi uma Mirror Match contra a Dinomorph. Esse cara contra a Dinomorph é muito roubado, porque você faz ele e deixa o Hextron do cara. Quando ele dá o efeito do Hextron da Catrigina, efeito, tomo dano, porque ele tem 0. O cara do Morph nunca vai conseguir fazer o Hextron parar esse cara. E se ele morrer, ele triga efeito pra trazer outro bicho do cemitério. Então ele é absurdo. O deck mesmo se mata numa Mirror Match e se mata mais ainda. Na Mirror Match é bom, legal, ele mata o deck, é muito roubado. Aí, 2 Catrigina, porque a Catrigina ela serve pra você conseguir acessar as outras coisas. Então, tipo, a Catrigina ela é absurda pra você rodar o deck, mas não precisa de 3, eu acho que é muita coisa. Porque ela não queria um pouco mais de espaço no meu extra deck. Aí eu optei por usar 3 Hextron, que o Hextron, na pior das hipóteses, eu Ele uso... é um boss? Ele é um boss, ele é um absurdo. Na pior das hipóteses, eu dou 2 Firenze, uma pra fazer a Catrigina, a outra pra fazer ele. E aí eu consigo alternar nas domain pra poder trazer ela ou ele. E eu sempre vou ter 2 deles. Então, tipo, é muito bom. Do Morph foi basicamente isso daqui, porque não acho que não precisa de muita coisa. Aí, meu querido, do extra deck, Mandimu. É o quê? Mandimu Dragon. Esse bicho é roubado. Cara, monstros que você controla, que tem o mesmo atributo que ele, não pode ser alvo. Eu dei uma Super Poly no cara, dei uma Mandimu, declarei trevas. O cara tinha uma Mourner, ele não conseguiu dar no Hextron e morreu. Nossa, Ele não podia dar alvo. puta merda. Dragostapilha, porque uma fusão e um trevas, então, tipo, basicamente o meu deck inteiro consegue fazer ele muito fácil. Às vezes, como o pessoal tá usando muito DD Crow, eu já vi casos em que o pessoal deu DD Crow na minha trap pra eu não conseguir usar o efeito do Zark, e no final da próxima end phase, ele volta pro extra. Então o que eu fazia? Eu esperava. Se o cara não arrancasse e desse Crow na trap, eu fazia fusão com o Dragostapilha, eu fazia fusão e trazia o Dragostapilha eu mesmo, com a Quick Launch, né? Com a Quick Fusion, né, no caso. Aí, do extra deck para combar com esse cara, ele pede uma fusão Trevas e uma fusão. Então, tipo, se tu pega um DSPA contra, você dá uma Super Police e faz ele direto. Tipo, easy. Não dá nem tempo do cara respirar. E eles dois também são muito fortes, porque assim, isso aqui só um cara tomou e ele ficou muito triste. Se dá efeito da Dragostapilha, dá alvo no monstro do cara. Ele ganha o contador. E ele tributa um monstro no campo que tem contador para negar a ativação de uma magia ou efeito. Então, você dá o Dragostapilha, nega o monstro do cara. Aí ele dá um spell. Você tributa o monstro do cara para negar o spell dele. Então ele perde 2 coisas. E esse cara aqui, ele vem muito fácil por causa da trap do Zark. Esse cara aqui, velho, a trap dele tinha que ser banida. Que é um bicho de 4K. Não foi nessa regional, mas no nacional que eu fiz jogar. No turno 1 eu fiz ele, no turno 2, né, no caso, no turno da pessoa eu fiz ele. Ela achou que eu não mataria, porque o Zark volta na end phase, no final da minha end, né, pro extra deck. Então ela não jogou com spell, esperou, achou que conseguia sobreviver, voltou pra mim, eu dei outra trap do Zark pra tipo 8.000. Então, tipo, esse bicho ele é muito absurdo. E sem contar que numa estratégia onde você usa a trap track, ele é mais roubado ainda, porque você pode simplesmente dar a trap do Zark, traz ele. Da trap track, estoura ele. Pra setar uma outra trap que você queira pra jogar. Setou a trap. Aí o Zark, se ele for destruído por efeito, ao invés de ele ir pro topo da escala, pro topo do extra deck, ele vem com a sua escala pêndulo. E quando o seu oponente adicionar uma ou mais cartas pra mão, ele destrói as cartas. Então, tipo... A carta que foi adicionada? As cartas foram adicionadas. Caralho. Então, eu já cheguei a dar Trap Track, estourar o Zark pra setar a Trap do Zark. Aí o cara dá em chain a Trap Track, o efeito pra adicionar. Aí na resolução, o Zark vinha pra escala e estourava o bicho dele. Aí estourava a carta que ele adicionava. Então, tipo, você spell o Trap. Aí os bichos que o Zark eu escolhi por trazer foi esse cara, que esse cara, se ele morrer por efeito, também no caso na Trap Track, ele vem pra sua escala. É roubado esse bicho, porque ela traz um Fusion Dragon, Exceed Dragon, Pendulum Dragon e um Synchro Dragon. Aí o meu Synchro Dragon, o meu Exceed Dragon e o meu Fusion Dragon. Ele, se ele morrer, ele não faz muita coisa.
ele, se ele morrer por efeito ou por efeito, ele vem pra escala também. Aí na escala ele é muito bom, porque eu posso dar especial dele e atachar um monstro trevas do cemitério. Então ele fica um bicho grande. Ele já tem E ele detacha uma matéria para estourar 2 cartas no campo do cara. Na verdade, são 2 cartas, então eu posso até dar gatilho nos meus próprios efeitos. Esse cara é idiota. Ele ganha um ataque de monstro que ativou efeito e se torna afetado. E ele pode negar uma magia ou armadilha ou ativação ou efeito de uma magia ou armadilha. Então ele é muito bom porque ele segura o cara, porque o cara não vai arrancar ele com monstro, e se o cara tentar arrancar com magia ou armadilha, ele nega. Então tipo, ele é muito forte. E esse cara aqui é insano. Psy Puncher Engine no Dinomorph é idiota. Não teve um jogo que eu fiz esse bicho que eu não tava com menos vida, até quando eu tava matando o cara. Esse bicho, enquanto a minha vida for menor do que o cara, ele é ainda afetado por efeitos ativáveis de carta. Durante a batalha, eu posso fazer ele ganhar ataque igual a diferença de vida entre eu e o cara. Normalmente, a diferença quando passa volta pra mim, né? Eu tenho 1000 ou tenho 500 e o cara tem 8.000. Tô batendo com 11, inafetado. Alguma coisa? Então, tipo assim, é muito forte o deck. Ainda mais se você souber explorar essas plays que eu disse. De conseguir, por exemplo, usar esse cara. E isso daqui também é muito forte. Quando você consegue vincular a ideia de usar a Trap Track com esse carinha aqui. Porque ele, se ele for normal, ele envia. Se ele for normal special, ele envia uma carta de Dinomorph. Você envia a Teresia. Seta ele e passa. Você dá efeito, estoura ele pra setar uma trap. Aí ele vai banir essa trap pra trazer a Teresia do cemitério. E aí a Teresia entra, seta uma trap, você tem uma trap que você já pode usar. Uma que a Teresia setou e a outra que você já pode usar. Então, tipo assim, é muito bom. Sem contar também que esse deck aqui abusa muito de uma carta. Que isso aqui é idiota, mano. Fate Flames é muito quebrado. Você ativa Fate Flames, o cara só pode ter monstros no campo cuja soma do ataque seja menor ou igual à sua vida. Eu fico com 500. E você ainda tem uma interação muito legal com o Fate Flames e o Hexron. Porque o Hexron, ele paga custo de cortar a sua vida para fazer o ataque dos monstros se tornarem igual à sua vida atual. Então o que você faz? Você dá Chain 1 Hexron, Chain 2 ela. O ataque dos bichos ainda não foi alterado. Ela embaralha tudo e depois ele resolve. Nossa. Então, tipo assim, é muito forte. Não aconselho a jogar de Dinomorph se você não tiver um controle muito bom com o deck, porque às vezes você acaba ficando sem traps, por exemplo, a trap que vai te dar dano de batalha, que no caso são as counters se bane para você não tomar dano de batalha, então às vezes você não controla muito bem isso. E a outra as normal trap não permite você tomar dano por efeito até o final daquele turno, se a sua vida for 2.000 ou menos. Então você tem que saber controlar muito bem isso, a menos que você tenha saído com isso na mão, com isso aqui na mão. Porque ela, você nega a ativação do efeito de um monstro do cara, se você controlar uma carta morph, e até o final do turno, todo dano de batalha que você for tomar se torna metade da sua vida. Então, tipo, você dá uma frenzy pra jogar. Aí o cara tenta ligar com o Ashe. Você nega a Ashe. Você já tá com 2.000 de vida. Aí você vira pro cara e fala assim, irmão, e aí, você vai tentar ir pra Battle pra fazer eu jogar mais? Entendeu? Então, tipo assim, se você tem um controle muito bem da sua vida, sabe grindar e entende muito bem os decks, jogue Dinomorph. Se você não tem, nem tenta, irmão. Porque assim, vão ter horas que você vai estar jogando e você vai falar, mano, como é que eu tô morrendo? Ah, meu deck me mata. Meu deck me mata. Então assim, esqueci aqui. Tem várias variantes do deck que o pessoal gosta de usar, por exemplo, Miscellaneossauro. É bom porque, querendo ou não, você tem dinossauros, então você pode descer um Ultimate Conductor, banendo 2 Grave. O Conductor interage bem com o Hexron, ou com a Teresia, ou com qualquer outro morto que você estoure, você sempre vai ter um dinossauro na mesa, e vai grindar mais ainda no jogo. Então, assim, eu optei por jogar assim, deu muito bom. Os decks que eu joguei joguei contra o Dinomorph, joguei contra um Labyrinth, joguei contra um Sword Soul, e se eu não me engano, o outro deck, se eu não me engano, acho que foi o Shaned, que eu joguei também. Quem tava jogando de Shaned? Acho que foi o Adam. O Adam tava jogando de Shaned. Eu não lembro exatamente se o quarto deck que eu joguei foi o Shaned, mas eu acho que foi. Mas tipo assim, irmão, é muito simples.
se seu deck é de monstro e você vê o cara dando um Normal com uma Teresia, tenha monstros no cemitério na mão pra jogar, porque se for no campo, abandona a partida. Já era, esquece. Já vai pro site. Considerações finais. Jogaria de novo o deck jogo, porque eu sou um bom dinossauro. Mas assim, é um deck bastante delicado. Você tem que tomar bastante cuidado. É bastante o quê? É bastante delicado. Ah, tá. Você tem que ter cuidado para jogar com esse deck. E É assim, você tem que ter controle consigo mesmo, porque senão é... exatamente. Eu só queria deixar uma consideração final. No último vídeo eu falei que o Victor é trouxa, quanto mais você lê. O cara não pode tirar efeito de monstro no campo que tem ataque melhor que minha vida. Quick Effect, eu posso fazer o ataque de todos os monstros do cara, pagando minha vida, ficar igual a minha vida, até na etapa de dano. Se ele morrer, eu trago qualquer Dinomorph do Grave, inclusive a Ketringina, que pode banir uma trap do Grave pra fazer fusão. Todos os dinossauros boss, quanto mais você lê, mais idiota fica. É isso. Não tem dinossauro boss que seja saudável. Se tem Dino no nome... Tem Dino, é boss, não é saudável, rapaziada. Não é saudável. É isso aí, tamo junto. Fechou, valeu. Valeu, mano. Foi que morrer do que perder a vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida. É que Dinomorph é assim, ou tá tudo muito certo ou dá muito errado. Eu joguei contra o Sword Soul, que filho da puta esse deck é, mano. Tem uma hora que você abre só com o termo, aí você fala, nossa, tchau. Aí tem hora que você abre tipo, duas Wannabe, uma Ashe, um Vayner, uma Ogre e um normal Summon. Aí você fica, porra, eu vou dar umas partidinhas no cara, mas você fica até triste, você fala, pô, nem consigo me matar, mano. Aí já matar eu consigo passar. Mano, acho que se fosse pra poder dar um nome pra esse deck, seria a frase do Chapolin, eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Mas tem que fazer um frente sempre esse Chapolin. Vou fazer o princípio do Chapolin. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Porque, tipo assim, ele é um deck muito balanceado no sentido dele. Ora, você se preocupa com no seu turno, você olha assim e fala assim, cara, de jogar. Mas como é que eu tiro uma Floodgate imensa e uma Floodgate Spray Trap? E aí, quando volta pro cara do Morph, você fala, cara, eu preciso não morrer. Porque, mano, 3.000, 3.500 fica com ataque pra caralho. Muito grande. 3 e 6, 3, 4, 2 e 7, uma de boa MVP. Muito grande essas costas. Não falo, deve ser. Eu não usei, mas eu tomei. O cara do App e deu skill play. O efeito dela ela perde ataque igual a minha vida atual. Cada vez que der. E ela tem 4 ataques. Ela ficou com 4. 4. Aí o cara, especial da menina na mão, beleza, 4. Ah, não sei o que, tentou tirar pro trap. Volta pro irmão, fechou, tirou, destruiu. Efeito, com relação à mina do Grey. Renasceu, aí tá o skill dele, super pô. Aí resolveu a menina. Mano, não dá, velho. Não dá, é tipo assim, esse deck aqui, tem pessoas que dizem que ele toma Dark AB. Teve uma vez que o cara ele me deu uma Dark AB One One, aí falou, tá, você só pode controlar uma bicho. Aí eu fiquei com o Hector e o Cristal. E nego a magia armadilha e você não pode tirar frente de novo. Ah, mas aí eu parei ele. Quando você arrancar, quando você tirar, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Mano, é muito absurdo isso daqui, mano. É muito forte. Assim, depois que você explicou, dá pra entender o poder do deck. Só que sinceramente precisa saber grindar. Sim, é um deck que você tem que saber grindar, porque assim, ao mesmo tempo que você coloca muita coisa grande no negócio, no deck, no campo, é um custo que eu julgo muito justo. Se eu pagasse minha vida pra trazer um bicho de 0 de defesa e ataque, que não faz porra nenhuma, agora tá de bicho de 3.000 de ataque, justo, porque ele tem 0 deck, 3.000 de ataque, que é assim, se você tirar, você ganha o jogo. Se você não tirar, você morreu. Você morreu, já teve duelos que, tipo, o cara ele vinha pra Battle Phase confiante. Não, eu vou bater, eu vou matar. E tal. E ele segura pra caramba na Battle, né? Porque acontecia, tipo assim, eu deixava o Diplos na mesa de bait.
de bait na maldade mesmo. De pros 1000. E eu, tipo, com 250 de vida. Aí o cara, mano, meu irmão sumou de um bicho de 500, alguma coisa. Aí eu, não, batalha, eu vou bater no Diva. Beleza. Alguma coisa no cálculo de dano? Com a cara de cuzão mesmo. Alguma coisa no cálculo de dano? Aí o cara, não, vou pagar minha vida aqui, tá? Beleza. Aí resolveu, né? Seu bicho tem 125. Morre. Então, acabou. E aí você tem que matar eu usando efeito de monstro, sem ser no cálculo. Que tenha menos do que 125 de ataque. Só que é assim. É arriscado. Esse deck aqui ele morre com uma coisa que é muito engraçada. É muito engraçado. Sky Striker. Normal. Link 1. Hayat. 4 weekends direto. Também. Nossa, velho. Ele morre assim, mano. Nossa. Aí, tipo assim, o Hexor tá aqui. Aí você fala, mano, eu vou dar a vida do Hexor, vou cortar a vida, pode apertar o ataque. Sim, cara, aí com a minha vida. Ai, meu Deus do céu. Mano, agora, quantas vezes já não aconteceu de, tipo assim, eu jogando uma Mirror Match contra o Alter Gaze. Falei, nossa, agora eu vou empurrar no cara. Que eu dei vivo. Nossa, tem nem cara vivo. Aí, cara, normal super velocity. Aí eu, tá. Batalha. Aí eu, tá. Bato 500 direto. Os bichos de 3 pra cima. Aí a minha velocity ficou sendo assim, quando eu percebo dano, isso é